A AMD destrói a Nvidia, RTX 5060 só mais tarde. Nvidia cortando o preço das RTX 50? Sexta-feira está começando mais um Loki News, trazendo as notícias e os lançamentos mais profissionais do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em profissionais, o homem da jaqueta não perde tempo, ainda nem terminou de lançar as RTX 50 e já lançou a braba para os profissionais, as novas RTX Pro Blackwell. São 6 novos modelos usando as GPUs GB202 e GB203, com destaque para a RTX Pro 6000 Workstation Edition, que usa uma variante da GB202 com 24.064 CUDA cores, o que é bem mais do que os 21.576 da RTX 5090, além de vir com 96 GB de memória GDDR7 com ECC. Oh my God! Outra placa curiosa é a RTX Pro 5000, que também usa o GB202, só que com apenas 14.080 CUDA cores ativados e 48 GB de memória, o que daria uma RTX 5080 Ti tanto, né? O que será que ele quis dizer, hein? Uma pena que nem o Batman conseguiria convencer a Nvidia disso, né? E falando no Batman, mas não é só a RTX profissional que a Nvidia está fazendo, porque eles também revelaram os planos para as futuras GPUs de data center, aquelas que só quem tem a grana do Batman consegue comprar. São 3 novas GPUs e uma CPU, começando pela Blackwell Ultra NVL72 na segunda metade de 2025, a dupla Vera Rubin em 2026. A Vera é a CPU e a Rubin a GPU. Tem também a insana Rubin Ultra, que combina 4 GPUs Rubin em um encapsulamento só, além de ter 1 TB de memória HBM4E. 1 TB de memória. De vídeo, não tô falando de armazenamento não. Porra! É claro que todo esse hardware é um sacrifício pro Terminator, mas a real é que sendo forte desse jeito vai ser a primeira vez que o Robin vai superar o Batman. Entendeu? Robin. Se precisar explicar, não é boa, viu, redator? Né? Não serviu. E se o papo é o Terminator, poucos têm a grana para comprar essas GPUs Terminator do homem da jaqueta. Aí tem que se contentar em usar as CPUs. E olha só, a Asus fez a boa. A empresa taiwanesa incluiu um recurso chamado Asus AI Cache Boost nas suas placas-mãe M5, prometendo ganhos de até 12,75% nos benchmarks de IA. Porra, pelo amor de Deus! A mágica por trás do recurso é que ele faz overclock no FSLK para 2100 MHz, melhorando o desempenho do subsistema de memória, algo que o Terminator gosta bastante. Botaram um nome pomposo para um overclock meio mequetrefe e colocaram isso como se fosse o Salvador da lavoura, né? E se a conversa é sobre o Salvador, com só 10% do mercado na divisão gráfica, parece que a AMD é quem estava precisando de um Salvador, e talvez as RX 9000 possam cumprir esse papel. No evento lá no Japão, os representantes da AMD foram questionados pela falta de estoque. Eles responderam que eles não estavam acostumados a vender tantas GPUs e que chegaram nos 45% de market share lá na Terra do Sol nascente. É muito engraçado, né? É engraçado e triste, né? Tipo, nossa, é muita placa, a gente não tá acostumado a vender tudo isso. Diz muito sobre a atual situação de placas de vídeo da AMD. Além disso, outras fontes soltaram a informação de que a AMD já entregou mais de 200 mil placas RX 9070 e 9070 XT até agora. Parece bom, mas é pouco, afinal ainda tá faltando GPU no mercado, né? Ele tem toda a razão. Mas se falta placa de vídeo, não vai faltar essa mensagem do nosso anunciante. Ah lá, chegou. Notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Microsoft, ignorando as falhas do Windows. Bugs bizarros e atualizações quebradas não são novidades para o usuário de Windows, mas a Microsoft ignorar as falhas de segurança, essa é nova. Quer dizer, às vezes não. Faz 8 anos que hackers e grupos de espionagem abusam de uma falha que permite usar atalhos para executar códigos maliciosos e atacar governos, empresas, instituições financeiras e mais uma porrada de coisas. O problema é que, para a Microsoft, isso nem é uma falha de segurança, tá mais para um simples problema de interface. Quando foram questionados sobre a correção, só faltou mandar um sem tempo, irmão, sem tempo.
E falando dos irmãos, a irmandade do PC Gamer não para de crescer. Em 2023 éramos 873 milhões, já em 2024 chegamos aos 907 milhões de jogadores. Uma excelente notícia para os desenvolvedores de jogos, não é não? Talvez não. Como assim? Não entendi. Apesar do crescimento, 92% dos jogadores preferem os clássicos competitivos online. O CS2, LoL, Roblox, Dota 2 e Fortnite estão entre os mais jogados, com apenas 8% do público focando nos lançamentos que acabaram virando nicho por causa da alta exigência de hardware e o preço absurdo dos upgrades. Pois é. E se o papo é absurdo, a indústria de hardwares de tu nunca para de inovar. Depois dos absurdos notebooks tamanho família, eles resolveram entrar no mercado de periféricos e lançaram um baita teclado. Um inventor criou um teclado com mais de 1000 teclas, contendo as palavras mais usadas na língua inglesa. É isso aí mesmo, ao invés de digitar letras, você vai digitar palavras. Não precisa ser um gênio para chegar à conclusão de que essa coisa é horrível e muito mais lenta do que um teclado QWERTY padrão. Mas sabe como é? Alguém tinha que fazer, né? Às vezes nem tinha que fazer, né? E se a conversa são sobre coisas horríveis, quando você tá passando em algum lugar por perto tem um stand da Intel, começa a subir aquele cheirinho de óleo de fritura que deixa o seu estômago horrível. E aí você lembra do Fritando Setups com participação especial do Elon Musk. Salve, Locker, de boa? Frita meu setup humilde. Vamos ver a configuração aqui, ó. O chefinho é um cara meio tímido, né? Só diz que tem um Samsung Odyssey G9, mas é de patrão, né? Pelo menos o monitor. E tem uma 4060, né? Eu acho que ele gastou tudo que tinha no monitor, né? Enfim, vamos ver a foto aqui. Puta que pariu. Não, pera lá, né? Pera lá. Se é o cara mais rico do mundo e não tinha dinheiro pra ir lá no nosso mercado e comprar um rolo de velcro pra organizar esses cabos aí. Aliás, a decoração dessa tal de Casa Branca aí também parece que é do tempo da avó dele, né? Mas aí é questão de gosto, né? Fazer o quê? E que boneco é esse aqui, né? Essa placa desalinhada aqui também. Sei lá, designer deve ser pro player ali, né? Ou tá querendo ser. A pena que ele não mandou mais fotos aí do PC, né? Mas já deu pra sentir que a grana não compra bom gosto. Então, bora pro próximo. E falando em próximo, tem décadas que estão esperando o próximo Half-Life sair e ele nunca vem, mas não é para os fãs se sentirem abandonados, porque tem o Half-Life 2 RTX para ir quebrando um galho. Eles soltaram uma demo do jogo na última terça e apesar do visual ter ficado legal, o jogo tá infestado de problemas, seja por bugs gráficos ou por ser muito pesado, e isso tá rendendo uma avaliação bem meia boca pro título. E se o assunto são coisas pesadas, para muitos a vida anda muito pesada, mas pra Epic Store e pra Amazon as coisas são bem leves. Porque toda semana eles têm jogos grátis pra galera pegar. Essa semana a Epic vai dar o Jurassic Park World Evolution 2. Já na Amazon nós temos o Saints Row, Mafia 2, Wolfenstein The Old Blood e muito mais, além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as muitas séries do Prime Video, tipo aquela do Fallout. Tem também o Clarkson na Fazenda, é bom pra você ver com a família, pode assistir com a família, sabe, seus pais assim, é legal, bota lá. Tem o Reacher, também tem um monte de séries, não tem só essas, mas assiste o Fallout. Esse melhor não assistir com a família. E pra tudo isso é só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição pra ter todas essas coisas. Aí se você não quiser pagar, é só você cancelar, ninguém liga. Jeff Bezos não vai ficar mais pobre, acredite, eu já pensei bastante nisso. E falando em coisas que ninguém quer pagar, o YouTube é um paradoxo, ninguém quer assistir vídeo com propaganda, mas também não quer pagar assinatura. O que sobra é a Google brigando com o pessoal do Adblock. Eles retomaram os esforços para tentar fazer o povo desligar o Adblock, colocando banners forçando o usuário a desabilitar se quiser assistir algum vídeo, além de deixar a navegação mais lenta em alguns browsers. E vocês, andam tendo problemas com eles ou simplesmente decidiram pagar o YouTube Premium? Deixa aí nos comentários. Imagina que da hora se fosse possível acessar a Steam pelo Xbox. Um vazamento sugere que a Microsoft e a Valve estão trabalhando nessa integração. E apesar da gente ainda não saber até onde isso vai, ao menos já é certo que vai funcionar com jogos compatíveis. Ia ser muito doido se rolasse de jogar qualquer jogo da Steam. O console ia virar quase um PC, literalmente. Bem louco! A AMD ainda não falou nada sobre os futuros Threadripper Zen 5, mas a real é que eles existem e já estão circulando mundo afora. Isso porque duas amostras, uma de 24, ó a maldade, e outra de 32 núcleos, já apareceram em uma declaração de envio e elas já têm nomes oficiais, 9965WX e 9975WX. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Nvidia.
atrasando as RTX 5060. De novo esse papo? Várias vozes da internet davam como certo que as novas RTX 5060 Ti já chegariam em março mesmo. O negócio é que o mês já tá caminhando pro fim e nem sinal das novas placas. Agora a informação é que a 5060 Ti, tanto de 8 quanto a de 16 GB, chegam só lá pro meio de abril e a 5060 só em maio. É bom dizer que ninguém falou mais nada sobre a suposta 5060 de 12 GB, então é bom não criar muita expectativa e deixar pra reclamar só caso ela não apareça mesmo. E falando em reclamação, das reclamações sobre as RTX 50, talvez o preço e a disponibilidade sejam as mais comuns. Por isso, a Nvidia não perdeu tempo e reajustou para baixo o preço das placas. Calma, não. É para baixo mesmo, achei que não tá errado, né? É para baixo. Será que é a Nvidia que não errou, não? Tá certo isso. Isso aconteceu por causa da desvalorização do dólar em relação ao euro, o que deu brecha para uma redução de até 4,6% nos preços das placas lá na Europa. Apesar disso, é bom lembrar que a disponibilidade das placas continua péssima, então isso aí deve mudar só no papel mesmo. Ah, você quer saber aqui no Brasil? Calma, isso aí só vai rolar se tiver algum desconto. Tipo, essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é toda a linha Clamper, para proteger a alimentação do seu setup. Então, se tem algum produto desse que você quer, é só pegar. Ou tem o teclado Redragon mecânico, daquele super pequenininho, sabe? Sem numérico e tal. É o modelo GamerFizz, com RGB e switch azul. Ele tá custando R$ 189. E tem também o mouse gamer Redragon Cobra V2, edição especial, branco e preto. Ele tá custando 147 centavos. Então já sabe, eu não vou falar de novo porque eu falo toda semana. Então, aproveita a promoção. E se o papo é barato, o maior barato de ser gamer é que tem uma infinidade de jogos disponíveis e toda semana tem mais jogo chegando. Os destaques ficam por conta do MySims e o Cataclismo, que só tem para PC. E tem também o Assassin's Creed Shadows para PC, PS5 e Xbox Series. E aparentemente o jogo tá bem no hype. Aliás, aproveita a oportunidade e mostra aí o vídeo que os brasileiros fizeram e que viralizou. Aliás, uma obra de arte. Mostra aí. Não, sensacional. Se você não viu ainda. Assassin's Creed Shadows, Guerreiros das Sombras. Esse sim é um Edge de qualidade, Ubisoft. É isso que a gente precisa. E menos sofrimento, por favor. Eu não estou suportando mais. Mas não é só o assassino que anda pelas sombras. Tem também os botões de curtir e se inscrever que estão aí, ficam meio na sombra aí embaixo. Mas você pode clicar que não tem risco nenhum de você se tornar um cliente dos assassinos do Assassin's Creed. E tem também os comentários, que eu leio os mais curtidos toda sexta-feira ou terça-feira, tanto faz, vamos dar uma olhada nos comentários aí. O Alex Oliveira comentou: por que tem as notícias rapidinhas se todas as notícias são rápidas? É porque elas são rapidinhas, não rápidas, é por isso. Acho que ficou claro, né? O Golden Max: MSI parar de fazer as placas da AMD é a mesma coisa que o fim do Skype. Ninguém nem lembrava que ela fabricava placa da AMD. Eu vou ser obrigado a concordar. O M. Richard comentou: enquanto a Intel contrata o butano, a Nvidia tá butando no povo. O Nano comentou: o símbolo da Nvidia deveria ser o Fred Krueger, porque a cada placa de vídeo lançada, meu sonho de comprá-la se torna um pesadelo ainda mais. Tá começando a acabar com os sonhos de lembranças, né, de placas de gerações anteriores também, que estão subindo o preço. Morango Dinâmico comentou: assim que todos acostumarem com a sexta-feira, sendo o novo dia do Loki News, o Loki vai mudar o dia de novo só pra sacanear. Nem é isso, nem é isso. Mas é uma coisa que você vai descobrir na próxima... Vai ficar na dúvida, eu não vou falar quando vai ser. O que você acha aí? Deixa aí nos comentários. Meio... Vocês ainda perguntam pra que uma impressora de impressão 3D, né? Vocês não estão sabendo de nada, né?